Oi gente, meu nome é Vanessa Oliveira, eu participo do Maracatu Nação Zumbi do Cariri e hoje estarei ministrando para vocês um mini curso, uma oficina sobre a produção de estandarte. O material que a gente vai utilizar hoje é uma medida de 65 por 80 de microfibra, isso vai depender do qual tamanho que você vai preferir fazer o seu estandarte. E também se é um estandarte menor ou um estandarte maior, mas isso pode ser usado também o material que você tem em casa. Irei utilizar também uma pistola de cola quente, estou utilizando a cola bastão mais grossinha. Usarei também algumas pedrarias, alguns chatões também. Esses aqui são rosas, esses aqui são em formato de coração, mas também pode ser utilizado todo o material que você já tem no seu ateliê ou na sua própria casa. Arrancou de uma roupa, tá guardado ali, pega e usa que vai dar certo. Também podemos utilizar fitilho, esse daqui, ele é na cor verdinha, eu acho que vocês não vão conseguir ver. O que eu estou utilizando aqui, esse tamanho aqui, é de 11 milímetros. Também há outras opções de fitilho, mas mais uma vez, você pode utilizar todo o material que você tem em casa, não tem nenhum problema. Quanto mais materiais você achar, quanto maior for a diversidade, você pode utilizar. Ai, Vanessa, só tem um pedacinho de uma tal cor, não importa, pode utilizar. Ai, Vanessa, só tem um pedacinho de um determinado tamanho, não importa, você pode utilizar. Quanto mais colorido for, mais chamará a atenção e é isso que a gente planeja. Eu também vou utilizar essas fitas de cetim aqui, elas são do tamanho de 7 milímetros, mas também não importa. Quanto mais diferente for, melhor e mais interessante ficará. Também tenho aqui esse chaton na cor rosa, ele também é no tamanho de 7 milímetros, mas não importa também. Quanto mais chamar a atenção, melhor vai ser. Aqui também tenho disponível um galão dourado, que vai ficar lindo numa produção, vou bater no lugar, vai fechar. Também teremos um galão, esse aqui ele é mais artesanal, puxada bem mais, assim, bem chique, sabe, uma coisa bem blogueira, coisa bem, vai ficar bem babado, depende da produção que você planeja, uma coisa bem... Para auxiliar, é interessante que a gente tenha algumas ferramentas que você vai ter em casa. Pode ser uma régua, uma fita métrica, ok? Eu gosto sempre de estar com algum objeto de marcação. Algumas pessoas usam giz, aqui se costura mesmo, mas você pode utilizar uma caneta esferográfica que também dá super certo. A gente tem que frisar porque a gente tem em casa, né? Também serve uma tesourinha, não precisa ser aquela muito boa não, porque os detalhes que a gente vai fazer agora vão cobrir todas as falhas que você pode cometer durante a produção do nosso estandarte. Bom, como eu falei, estou aqui com um pedaço de 65 por 80, ó. A cor também não vai importar, beleza? A não ser que seja uma cor temática do seu grupo cultural. Esse é o pedaço que eu tenho. Para cortar, é interessante fazer todo um detalhe de acabamento na ponta, vai ficar na parte inferior do nosso estandarte. Eu vou dobrar aqui no meio, certo? Tá dobrado aqui no meio, certo? E também vou dobrar mais uma vez aqui no meio. Ele vai ficar como se fosse um retângulozinho menor, certo? Não tem segredo. Aqui a gente vai fazer o detalhe da ponta inferior do nosso estandarte. Eu gosto de fazer no olhômetro, sem muita complicação, sem muito fardo. Pega a sua canetinha, tá? Beleza, tranquilo. A gente vai fazer um risco, como se estivesse pegando assim, tipo um compasso. Eu coloco meu cotovelo aqui no cantinho, certo? Onde tá toda a junção do material, sem problema nenhum. Coloco aqui, ó. Pego no ladinho do tecido e vou riscar, ó. Risquei, só passando, certo? Ai, Vanessa, não ficou igual. Não tem problema, porque os detalhes que a gente vai inserir posteriormente vão cobrir qualquer falha que você venha a ocorrer tanto nesse risco como no posterior corte. Ó, ele fica mais ou menos assim. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas eu vou mostrar bem direitinho pra vocês. Ó, o risco que eu fiz aqui é como se fosse um quarto de um círculo, certo? Aí você faz o recorte daqui. Quando você desdobrar, certo? Para que fique apenas esse detalhe na parte inferior. Ó, desdobrou. Assim que você desdobrar, você vai conseguir recortar bem direitinho. Tenta recortar as duas partes de uma vez só para que fique tudo igual. Eu já fiz esse processo bem plena, bem garota, bem menina. E eu já tenho aqui um pedaço, é do mesmo tamanho, fiz o mesmo processo, só para agilizar o nosso processo, certo? Vou aqui abrir para vocês, para que vocês consigam imaginar como fica. Ele não vai ficar um círculo bem certinho não, certo? Não precisa ficar bem certinho não.
Porque os detalhes a gente vai aprimorando e acrescentando com o passar do tempo. Geralmente, quando a gente vai fazer um estandarte, a gente precisa colocar algum apoio para que a gente consiga segurar e levar durante o desfile do maracatu ou até mesmo na escola de samba. Portanto, é interessante a gente deixar um pedaço de tecido aqui na parte superior do nosso tecido que será utilizado. Não tem uma medida certa, beleza? Algumas pessoas usam alguma barra de ferro, alguma parte de aço, ou algumas pessoas também usam um pedaço de cabo de vassoura, alguma coisa do tipo. Mas aqui você vai verificar só o tamanho mais ou menos que vai ficar quando você dobrar esse tecido, para que você consiga colocar e encaixar a ferramenta que você vai utilizar para dar suporte ao seu estandarte. Eu vou colocar aqui uma medida de mais ou menos 6 centímetros, só para você ter uma base, certo? Vou virar aqui, ó. Essa aqui será a parte de trás do nosso estandarte. Vou dobrar aqui sem pretensão nenhuma. Coloquei aqui. Dobradinho bem simples. Vou medir só por questão de... Só para ter certeza que vai dar 6 centímetros. Não tem necessidade de ser 6 centímetros exatamente. Você pode verificar qual será a medida que você vai utilizar com o material que você tem em casa. Ó, agora nessa medida que eu fiz, deu mais ou menos 8 centímetros, certo? De um lado, ó, já deu 9 centímetros do outro. É interessante a gente deixar os dois lados com a mesma medida. Eu vou fazer só apenas com 6 centímetros, certo? Eu sei que vai dar a pontinha da partezinha de um cabo de vassoura. Não vai ficar nem faltando nem sobrando tecido demais. É só uma marcação básica. Coloca aqui algum item para você segurar. Certo? Agora, se você precisa passar alguma costura nas bordas desse tecido, não precisa, porque a gente consegue colar sem problema algum. Agora, com o auxílio da cola quente, certo? Eu vou colar apenas a ponta do nosso tecido, para que fique um espaço entre a parte não colada e a parte colada. Sem pretensão nenhuma, a gente vem, ó, coloca um pouco de cola quente. Não precisa ter pressa, sabe? E a gente vem colando. Dona Alice na edição, a senhora nessa parte. Cuidado para não se queimar, né? Vou fazer isso no decorrer de toda a bordinha desse meu tecido, certo? Esse é um trabalho simples de se fazer. Não precisa tentar muito, pode fazer com calma. Apenas com cola quente eu já consegui fazer, ó. Mas então eu vou colocar o meu bastão. Então, essa daqui será a parte da frente do nosso estandarte. Ela é um estandarte pequenininho, só com modelo, mas a opção de você fazer em todos os tamanhos que você preferir, certo? Por causa da cor, né, desse tom mais mostarda, que esse tecido tem, que será um tecido utilizado por nós, eu vou usar esse material aqui, ó, que já estava disponível. Eu vou utilizar ele para fazer toda a bordinha do nosso estandarte, só para dar uma corzinha, para dar um detalhe a mais no nosso material. Então, ó, é um pedaço. Será que vai dar em todo o estandarte? Não sabemos, porém tentaremos, né? Há mais uma parte aqui, não tem problema deixar alguma partezinha faltando, a gente vai encaixando com o restante do material também, certo? Vou afastar o meu estandarte para cá, virar tudo de ladinho,
só para que eu consiga ter mais controle sobre o material, certo? Eu vou começar a aplicar todos os detalhes desde o início, aqui da pontinha, ó. Desde a parte que já estava dobrada, ó, até lá embaixo, fazendo a dobrinha do detalhe que a gente fez aqui na ponta, certo? Vou fazer isso com a aplicação da cola quente. Mesmo que você não confie na cola quente, você pode passar na máquina ou fazer a puxa na mão, caso você se sinta mais seguro. Mas por enquanto eu vou aplicar mesmo com a cola quente, mas você também consegue colocar a cola quente e passar uma postura, por precaução. Para que eu consiga ganhar mais espaço, eu não vou aplicar esse material totalmente aqui, ó. Ele todinho pregado no nosso tecido, ó. Consegue notar? Porque ele tá passando, ó, o tecido. Eu subi um pouquinho, você consegue notar? Que todo esse galão, ele está pregado no tecido. Mas para isso, eu preciso gastar um pouco de espaço nesse tecido. Portanto, eu vou afastar um pouquinho para fora esse material. A diferença é mínima, mas você pode fazer toda a diferença quando você for escrever o nome da substituição. Portanto, eu deixo um espacinho. Ó, a parte de trás, ó. Ele fica sobrando, não tem problema, porque essa é a parte de trás, certo? Do nosso estudante. Então, vamos lá fazer a aplicação desse material. Alguns fiozinhos, né, porque o tecido não tá costuradinho, a gente só vai tirando, só para evitar futuras complicações e atrapalhar a gente nesse processo. Eu só tirar aqui esses fiozinhos, sem problema nenhum. Tirei os fiozinhos que tá na parte que eu vou começar agora. Já vou começar a aplicação, ó, na parte de cima. Eu apliquei mais ou menos uns 10 centímetros de cola quente, só pra gente começar a aplicar. A cola quente segura muito com esse material, certo? E aí agora eu vou fazer isso no decorrer de todo o estandarte. O processo de criação de um estandarte, ele não necessita de um padrão a ser seguido. Você pode utilizar tudo que você tem disponível, reutilizar materiais, o que é muito importante, né, para evitar gastos na substituição, principalmente se ela for sem fins lucrativos. É importante que a gente consiga lidar com vários tipos de materiais que vão sobrando e a gente consiga reutilizar em novos projetos para transformar aquele projeto em algo novo e totalmente criativo. Por isso, esse processo de criação de estandarte deve ser algo muito espontâneo, muito livre, a fim de deixar com que seja realmente a cara da instituição que você está representando. Por isso é um processo bem criativo, é um processo sem complicação, sem neura. Então pode ir fazendo com muita calma. Sabe assim, pensando assim, poxa, acho que se colocar aquele detalhe ali vai ficar legal. Talvez se eu usasse esse material, esse brilho aqui, vai dar um toque diferente no meu estandarte. E é assim que funciona. Todo o processo criativo você vai fazendo e ele vai acontecendo aos poucos. Mesmo que você tenha uma proposta inicial, ela pode acabar se desenvolvendo ou não de acordo com o processo criativo. Isso é totalmente normal. E a gente vai fazer. Continuo colando aqui nas bordinhas. Tô dando uma leve curvinha, certo? E vai ficando bem. Olha isso, gente. Ó, como tá dando um chão, ó. Ai, gente, o processo é uma coisa, assim, maravilhosa. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Por isso que eu falo que é todo um processo de criação, todo um processo criativo. Tira todos os fiapinhos que venham atrapalhar você, tanto do tecido como da própria cola quente, porque eu estou colocando muitos fiapinhos, fiozinhos, e isso me estressa, eu não mente pra vocês. Coloquei o novo baixo, não me
eu faço isso, o meu cordão de tecido, para ter certeza que está sendo aplicado da menor maneira possível, certo? Bem na bordinha do tecido, minha gente. Bem na bordinha. Esse é um processo que você pode fazer sozinho, você pode chamar algumas pessoas para participar desse processo. É um momento bem criativo, bem descontraído, certo? Não necessita de tanto padrão, certo? Você pode usar só as cores do seu YouTube, né? Seu maracatu, por exemplo, e utilizar só a mesma técnica de aplicação, talvez até as meninas possam guiar, certo? Mas não é nada muito obrigatório. O pedaço que a gente pegou inicialmente, ele vai ser a pontinha, a ponta. A gente faz todo a borda desse nosso estandarte. Dependendo do material que ela pegue, ela pode até derreter. Se for um plástico muito maleável, até mesmo os dedos, então tome cuidado. É bom que não tenham crianças mexendo com a quente, né? Só para um fim de segurança mesmo. Cheguei aqui na pontinha final. Apenas essa pontinha e eu vou aqui só passar uma tesourinha bem rapidinho, só pra igualar, certo? Tesoura mais saiu aqui, ó. Eu vou passar uma pontinha de cola quente aqui, só pra dar uma seguradinha. Não vou nem apertar, só tem um biquinho, só para segurar esse material aqui na pontinha, certo? Ó, e assim ficou toda a bolsa. Tem esses fiapinhos de cola quente que estressam, ele vai tirando para deixar todo o acabamento do nosso estandarte assim, perfeito. Tirei tudo esse fiapinho que atrapalha, certo? Na hora de fazer todo o meu estandarte. Tudo coladinho, certo? Como eu falei, caso queiram passar uma linhazinha, podem passar na mão, na máquina, não tem problema. Só questão de segurança. A partir daqui será o meio do nosso estandarte, certo? Vocês podem colocar a temática, que será o maracatu, ou a instituição que vocês vão representar, ou a temática, o símbolo, o nome, tudo. Aqui vai abranger toda a imaginação que vocês tiverem e os materiais que vocês tiverem disponíveis também. Aqui, com os materiais que eu tenho, eu vou construir o nome, certo? Irei fazer a nomeação. Ok? Irei utilizar essas pedrinhas aqui, ó. Elas são rosinhas. Não sei se tá focando. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Mas ela tem um rosinha. Dá uma luz baixa, ó, dá pra dar uma refletida. Bem interessante. Aqui também é uma coisa bem aleatória. Vocês podem aplicar da maneira que vocês preferirem. Caso vocês não tenham coordenação motora assim 100% de que vai dar certo, vocês podem fazer um rabisco ou utilizar um rascunho, até mesmo imprimir um tamanho maior as letras, só para que vocês consigam se guiar no espaçamento que vocês vão ter disponíveis no material de vocês, certo? O que vocês podem fazer e que eu aconselho muito para que vocês consigam saber o meio exato do nosso material é apenas dobrar, certo? Material de dobradinho no meio. E a canetinha, ó, você só dá um risquinho aqui na ponta, ó. Só tá
faz assim, aqui é o meio. A gente abre de novo. E agora a gente tem pelo menos uma linha pra gente conseguir se situar, seguir e manter, né, a concentração. Vou postar aqui um pouquinho. Eu quero centralizar esse nome bem aqui, ó. Essa partezinha aqui tá quase no centrozinho, um pouco puxado para baixo, para colocar um centralizar na parte de cima também. Também tem a partezinha da travazinha que a gente vai utilizar. E aí, né, ó, aqui tá o meio, ó. O nome da ação é um nome que tem 5 letras, então pra mim ficou bem mais fácil. Eu já vou conseguir colocar essa primeira letra com bastante facilidade. Antes de você colar toda letra, toda fita, qualquer coisa, testem antes pra você ter certeza que vai ficar naquele lugar ali. Aqui, ó, o material que eu vou utilizar para fazer o nome. E eu vou colocar aqui, tentando formar um C, bem nesse risquinho que eu fiz aqui no começo. É mais ou menos aqui o meio. Portanto, eu sei que o C tem que ficar nessa região. Deixa eu colocar aqui uma pedrinha bem mínima, onde vai ser o meio do meu C. E aí eu vou tentando montar as letrinhas de acordo com a pedraria que eu tenho. Pode ser fitilho, pode ser qualquer outro, pode ser até amortistragem. Tudo vai depender do que você vai ter disponível, certo? Ó, vou tentar montar aqui, ó. Pra vocês já apresenta de cabeça pra baixo, mas eu já consigo notar que aí vocês conseguem ver um C, certo? Ó, aqui já tá a primeira letrinha da nossa palavra nação. E aí, como eu sei que o C é uma letra que está no centro da nossa palavra, eu consigo fazer um A de um lado, um A de outro lado, o N e o O. E aí você formará a palavra nação, colocar todos os casos de acentuação da palavra, e aí a gente vai conseguir finalizar com plenitude esse nome, o nome da instituição. Então a gente vai logo colar esse C, que foi o que a gente já marcou direitinho, para ter certeza que vai ficar no lugar certo. Se vocês deixarem o material de vocês já separado, é bem mais simples de vocês fazerem, sabe? Bem mais rápido. Vocês não vão quebrar tanta cabeça, tá? Procurar inspiração também é uma forma bem mais fácil de facilitar a vida e o trabalho de vocês. Já colei aqui, ó, vou tirar todo esse excesso de cola aqui de fita. Só para tirar acabamento mesmo. Agora eu vou montar os dois As que tem antes e depois do C. Essa parte aqui dentro, essa letra. Já consegui montar os dois As, que estão tanto de um lado como do outro, do nosso letra C. Já estão no lugarzinho certo deles, então já vou começar a colar toda essa quadraria antes do mistura, certo?
todas essas pedrinhas, eu vou tirar todo esse ninhozinho e uma borboleta de colocante que ficou. Quanto mais limpo tiver aqui, melhor é para que você consiga visualizar todo o seu processo. Vou colocar mais 2 pedrinhas aqui em cima só para fechar esse ar, porque me deu um toquezinho. Já começou a te dar uma forma, entendeu? Agora eu vou para a parte do N, certo? Da palavra nação. Vou fazer o mesmo processo. Montar a letrinha aqui e depois eu vou colar. Gente, o N já tá montado no lugarzinho dele. Já vou partir para a letrinha O, certo? Tá criando uma forma. E assim vai surgir o processo criativo, certo? Já vou aproveitar para colar essas pedrinhas que eu acabei de colocar. Agora a parte do N. Já colei, vou tirar todas as fiapinhas que tem de cola. Gente, acabou o nome? Não, ainda não. A palavra nação, ela também tem ela tem uma letra chamada C cedilha e também tem uma acentuação no A. Portanto, a gente tem que fazer isso também, né, para deixar o nome coerente com a língua portuguesa. Portanto, também vou inserir aqui no C, a parte do C cedilha.
sua acentuação. Esses detalhes fazem total diferença. Pronto, já estão no gás, eu já vou aplicar, certo? Aí você levanta, assim que você coloca a pedaria, você já levanta. Talvez com todas as pecinhas colocadas. Já tem um momento formado. E a partir de agora começa a parte do enfeite, certo? O nome principal já não vai adicionar nada, é só uma amostra para que vocês consigam desenvolver o trabalho de vocês também, certo? Nessa parte aqui de cima, eu vou fazer como se fosse um círculo, certo? Todo preenchido para dar um destaque nessa parte aqui de cima. Algumas figuras geométricas para dar uma nuance diferente nesse material, porque eu sei que vai destacar. Vou utilizar a lantejoula rosa, certo? Essa aqui é de 7 milímetros de espessura. Ela vai ver horrores, vai combinar super com as peças que a gente utilizou. Vou passar aqui. Lembrem que essa parte aqui de cima, certo? É a parte que a gente vai colocar a parte estrutural, certo? A parte que a gente vai colocar todo o acabamento aqui em cima. Ensinando para vocês, seria mais ou menos assim, né? Essa parte aqui da cima ficaria mais bonita, né? Só para que vocês tenham noção. E aí, dependendo de qual material ser utilizado aqui, ele vai ficar um pouco mais arredondado, né? Talvez não apareça tanto. Ou talvez fique assim, como a régua que eu utilizei, fica um pouco mais achatado. Independente disso, eu vou utilizar a lantejoula rosa. Vou estar tentando com o nosso serviço. Vou colocar uma pontinha de fora. Vou colar a pontinha da lantejoula. Só essa lantejoula e apontar. Fazer tipo uma espécie de zigue-zague, só para dar um destaque aqui em cima. É nesse momento que a criatividade vai surgindo e vocês podem fazer o que for realmente vindo na cabeça de vocês.
baixo eu vou pegar essas outras pedrarias aqui, ó. Elas são de coraçãozinho, bem pequenininho. E vou adicionar na outra pontinha. Sem muita proteção também, não esquenta a cabeça com esses detalhes. Usem a criatividade. Adicionei algumas pedrarias aqui em cima, só para dar um tchau-tchau. Realmente foi só para dar um detalhe aqui. Só para deixar muito aqui nessa parte. Nessa parte do centro, aí eu rasguei como se fosse uma franjinha, mas sem tanto trabalho, certo? Pega uma tesoura e vai cortar uns pedacinhos, certo? Só, ó, eu vou fazer aqui alguns só pra vocês terem uma noção. Não precisa ser de tamanhos iguais, ó. Vou cortar desse tamanho, mas só pra vocês terem uma noção. Não tem a medida certa, podem fazer da maneira que vocês preferirem. Vocês já podem deixar isso tudo pré-cortado ou utilizarem alguns pedaços de fita que tem escondidos, ou sobrou de alguma roupa, alguma coisa do tipo. É só eu peguei as fitas que são de 7 milímetros. Essas fitas de 7, se eu não me engano, são a número 2, 7 centímetros. Pode ser qualquer marca, qualquer cor, desde que estejam alinhados com o propósito do seu trabalho. Alguns maiores, alguns menores. Não vai ficar tudo certo. O estandarte é algo que você pode ir reutilizando e adicionando dependendo a partir do tempo, certo? Então não importa muito como ficará inicialmente. Vou logo pegar esses que eu já recortei, caso eu necessite mais. Eu volto. Também, certo? Vou fazer esse ponto de um listrazinho aqui.
super tranquilo de trabalhar. Eu trabalhei muito essa partezinha de cola. Agora isso eu peço cuidado. Vou colocar uma folhinha de cola quente desse lado também. Não sei se é só preencher toda essa parte aqui, ou também não precisa preencher, certo? Pode adicionar os detalhes, pode colocar outros tipos de shampoo também, outro tipo de galão também, não tem B.O., certo? Aqui em cima, nessa partezinha aqui, eu vou aplicar outro pedacinho de galão desse também, certo? Que vou usar nas pontinhas, beleza? Só para dar essa partezinha também para não ficar sem nada aqui no vídeo. Vou colocar esse bacetinhos também, só para cobrir a partezinha que a gente utilizou. Medi aqui mais ou menos para utilizar. Vou colocar. Vou colar. Fechou? Fechou. Quem quiser adicionar mais coisas, vai adicionando. Aqui é bem criativo, aqui é só uma demonstração que vocês podem utilizar. Podem usar a criatividade de vocês à vontade, usem e abusem do que vocês têm, todo o material que vocês tiverem disponíveis em casa. Lembrando, certo, de usar todos os materiais que vocês puderem reutilizar. O Brownie agradece muito e mais ou menos assim, não ficou coisa maravilhosa, né? Mais bonitinho, né? Ó, vou adicionar a rede como se fosse, né, o bastãozinho que a gente usa normalmente. Ó. Poderíamos adicionar mais detalhes aqui embaixo também, certo? Mas aqui é só um exemplo que vocês podem fazer na casa ou no estúdio de vocês. Então é isso, minha gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!